E aqui agora, nós vamos dar uma olhada na opinião de 3 filósofos, né, sobre a pena de morte, né, que o Norberto Bobbio cita aí no texto. Né. O primeiro deles é o Rousseau, né, o segundo é o Kant e o último é o Hegel. Isso aqui numa ordem cronológica, né, porque cada autor aqui citado nesta ordem, um precede o outro, né, historicamente. Então, o Rousseau, ele diz o seguinte, né, que ele falando lá sobre o direito da vida e da morte, lá no contrato social, ele diz bem assim, ó, é para não ser vítima de um assassino que alguém consente em morrer caso venha a ser um assassino. Olha que interessante. Então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, quando uma pessoa tem a infelicidade de cometer um crime, por exemplo, um homicídio, né, ou né, deliberadamente fez isso, né, cometeu um homicídio, a pena de morte é um bem no sentido de que quem vai fazer isso, né, quem vai fazer essa execução é o Estado e não necessariamente a população civil. Então, é para não ser vítima de um vingador, né, de um assassino, que ela então consente que o Estado faça esse trabalho de uma forma até humana. Olha que interessante. Então, ele, nesse sentido aqui, ele aprova a pena de morte. Porque se esse indivíduo, né, como acontece lá com Caim, né, que matou Abel, e que ele diz para Deus assim, olha, para onde eu for, né, vão me perseguir, eu poderei ser morto. Né? E Deus fala, não, eu vou te proteger, não vai acontecer nada disso. Então, é a mesma história que se passa aqui. Né? A pessoa que cometeu um crime, então ela é preservada, né, de um linchamento, né, ou, enfim, de um abuso de uma sociedade que possa tripudiar dele, e o Estado vai fazer essa execução, né, evitando que a crueldade esteja, então, num grupo maior. O Estado assume essa crueldade. E aí, ele vai dizer o seguinte, vai citar aqui, né, o caso de um jurista, né, chamado Falangieri, né, que escreveu um livro chamado Ciência della Legislazione, em 1783, ou seja, Ciência da Legislação. Né, ele vai dizer o seguinte, ele condena, né, que o Beccari dizendo que é um sofismo, né, o argumento de Beccari. Porque no estado de natureza, o homem tem o direito à vida, mas pode perdê-lo com os seus delitos. Né? Se pode perder ali, também pode perder aqui. Então, o direito, né, à pena de morte é do Estado e é também, enfim, é da sociedade. E aí ele vai citar agora o Kant. Né? O que o Kant diz a respeito da pena de morte? Então, o Kant, ele endossa uma concepção retributiva da pena. A pena de morte para o Kant é um dever. É um dever. Então, aqui, ó, existe uma perfeita correspondência entre crime e castigo. Então, se uma pessoa praticou algo de mal, o Estado tem que ser aquele que vai mediar a situação, ele tem que pagar o mal a contento. Né? Então é um dever que cabe ao Estado, né? É um imperativo categórico do Estado. Por quê? Porque o comportamento de alguém ali, né, favoreceria, né, o comportamento do outro. Né? No imperativo categórico do Kant, ele diz o seguinte, o meu comportamento tem que ser de tal jeito que sirva de regra geral para os outros. Então, se uma pessoa praticou o mal, o Estado pode também fazê-lo assim, que ele sinta aquilo que ele, né, fez de mal. Então, olha só como escreve o Kant, olha, assim, citando aí o Kant. Se ele matou, deve morrer. Não há nenhum sucedâneo, nenhuma comutação de pena que possa satisfazer a justiça. Não há nenhuma comparação possível entre uma vida, ainda que penosa,
e a morte. E, por conseguinte, nenhuma outra compensação entre o delito e a punição, salvo a morte juridicamente infligida ao criminoso, mas despojada de toda a maldade que poderia, na pessoa de quem a padece, revoltar a humanidade. Então, o Kant é bem tranquilo nesse sentido. Então, a única forma de uma pessoa pagar um mal, se ele matou alguém, é ser morto. Mas isso tem que ser feito para o Estado, pelo Estado, no sentido de evitar a barbarização do réu, enfim, que a pessoa passe da medida. Né? Vocês já viram, né? Em ameaças que as pessoas fazem em filmes, na literatura, né? Até em redes sociais, né? Assim, quando a pessoa pratica um crime, a pessoa diz assim, olha, tem que fazer com essa pessoa de tal forma, se ela é um estuprador, tem que castrá-la, né, tem que fazer isso, matar devagarinho, né, castrar ela e fazer com que ela engula, né, os seus órgãos genitais ou coisa parecida. Então a gente ouve assim, um punhado de... O Kant está dizendo, nada disso. Se a pessoa matou alguém, ela vai ser morta, mas vai ser morta pelo Estado, né, que não vai fornecer essa pessoa, né, para aplacar assim, um senso de vingança da sociedade. Vai se fazer justiça, mas não é um justiçamento. Né? Então, isso está bem claro aqui. Né? Então, despojada de toda a maldade que poderia revoltar a natureza da humanidade. Então, até mesmo numa execução, tem que ser feita de uma forma que não seja assim bárbara. Né? Se a gente tivesse pena de morte, isso aqui certamente vigoraria, estaria assim, num manual, né, ou num código, como é que deve ser a execução. Né? Já o Hegel, né, o Hegel é um filósofo também alemão, né, o último iluminista de peso que a gente tem. Né? O Hegel ele diz que a pena de morte ela tem que ser vista como honra para o criminoso, porque ela funciona como um resgate moral do criminoso. Diz e escreve o Hegel, o delinquente não só deveria ser punido com uma pena correspondente ao crime cometido, mas tem o direito de ser punido com a morte. Direito de ser punido com a morte. Já que somente a punição o resgata e é somente através dela que é reconhecido como ser racional. Ou seja, dando crédito ao Hegel, se o criminoso fosse alguém hegeliano, né, que de repente adquirisse consciência, ele mesmo se apresentaria diante do juiz e pediria, né, me matem. E claro, né, os criminosos normalmente são covardes, não fazem isso, nem ficam no local. Né. Os criminosos assim que dizem que gostam de matar, enfim, eles não ficam, né, não esperam a polícia, né, não esperam ser pegos em flagrante. Mas, enfim, o criminoso é covarde, quase sempre. Né? Mas, se fosse pensar aqui no Kant, né, o criminoso não faria como aquele lá da música A Cabocla Teresa, né, que manda chamar o delegado e conta a história, estou aqui, matei essa cabocla, estou aqui. Mas ele não faz isso não, né? Não tem, assim, dificilmente se tem um criminoso, né, que vai e diz, foi eu que fiz, estou aqui, agora respondo ao que tenho que responder. Enfim, certo? Então, esses são os três filósofos, né? São três filósofos importantes. Se dependesse deles, já são quatro que nós vimos aqui. O Platão, o Rousseau, o Kant e o Hegel. Então, são filosofias assim, pilares. Se dependesse então da filosofia, a pena de morte seria implantada imediatamente no Brasil. Né? Nós temos pena de morte, né? Mas a pena de morte assim para crimes civis nós não temos mais, só para crimes militares. Então seria assim implantado. E aí ele vai contar aqui uma história engraçada de um revolucionário da Revolução Francesa, que é o Robespierre. O nome dele era Maximilien Robespierre. Ele nasceu em 1758 e morreu em 1794, guilhotinado.
O Robespierre, olha só, ele era defensor da abolição da pena de morte. Defensor. Então, em 1791, ele pertencia, né, à Assembleia Constituinte, ele faz um discurso assim, clamoroso, né, em favor da abolição da pena de morte. Ele faz um discurso bonito, assim, né? E ele até vai dizer assim, talvez o discurso assim, mais belo em defesa, né, da abolição da pena de morte. Mas ele foi responsável, o Robespierre, depois pelo período, né, assim, imediato à primeira fase da Revolução Francesa, conhecida como terror revolucionário, né? E ele mesmo assim, com assassinatos indiscriminados, inclusive a guilhotina. Ou seja, alguém que defende a pena de morte, que defende contra a pena de morte, mas que uma vez no poder acaba, né, fazendo uso daquilo que condenava. Então, e aí ele foi vítima igualmente dessa mesma lei, né? Ele foi guilhotinado, né? Quando o período do terror acabou, que os burgueses conseguiram, enfim, retomar o poder, né? O Marat, por exemplo, se mata, mas ele aqui, o Robespierre, ele é guilhotinado, né? A guilhotina, vocês sabem, né? É um instrumento inventado, é uma lâmina, né, cadafalso, inventado por um médico chamado Guillotin, né? Por isso ficou conhecido como guilhotina, né? Por causa do nome dele, né? Então, o discurso de Robespierre, né, é uma das condenações mais convincentes contra a pena de morte. Em primeiro lugar, ó, refuta o argumento da intimidação, né? Não é mais do que outras. Um exemplo, por exemplo, vai citar o Japão, né? Um país de criminosos, segundo Montesquieu, mas que tem pena de morte, né? Refuta aquele fundado na justiça, que é o da reciprocidade, né? E também vai falar aqui da irreversibilidade dos erros judiciários, que é o maior argumento que há, assim, para quem quer falar da abolição da pena de morte. Que você pode mandar a pena de morte executar um inocente, né? E mais tarde, né, vier a comprovar que aquela pessoa não merecia ter morrido, né? Ela não era responsável pelo ato com o qual ela foi punida, pelo qual ela foi punida, né? Então, é isso aqui, né? Então, o Beccaria, né, era uma inspiração para o Robespierre, né? Apesar disso, né, teve esse desfecho, ou seja, a vida de muitos políticos ela é contraditória, né? Quando a teoria e a prática, muitas vezes elas se tornam contraditórias, né? Então nós vamos ver aqui um movimento que é anti-abolicionista e um movimento que é abolicionista, né, da pena de morte. Uns que são conservadores nesse sentido, né, são tradicionalistas, e outros que querem fazer a abolição da pena de morte. Então, o livro de Beccaria produziu esses efeitos, né? Uma contraposição entre abolicionistas e anti-abolicionistas, né? Seria aqui uma questão simplista, né? Não representa exatamente a realidade do que foi aquele momento. Então, num primeiro momento, né, a sua delimitação para crimes graves, no caso da pena, da pena de morte. No livro de Beccaria, num primeiro momento, assim, fez as pessoas pensarem, né, na quantidade de crimes que seriam puníveis com a pena de morte. Então, reduziram-se a quantidade, né? Isso ele vai falar daqui a pouco. Na Inglaterra, por exemplo, mais de 200 crimes, cerca de 200 crimes eram puníveis com a pena de morte. E num segundo momento, nós vamos ter a eliminação dos suplícios, né, aquelas execuções públicas, né, fantásticas, assim, suntuosas, né, clamorosas, chamava a população toda para ver e tinha um ritual, né, de tortura realmente pública, né, das pessoas, como fizeram com Cristo, né, como fizeram com Tiradentes. E ali naquele livro do Michel Foucault, logo no início, vocês podem perceber uma ata que descreve isso lá na execução do Demian.
certo? E há um terceiro momento, que é a supressão da execução pública. Então, deixa-se de ser um espetáculo destinado à população, e aí, onde há pena de morte, esse ato é entre quatro paredes, é a segredos, né? Com poucas testemunhas, muito poucas testemunhas. Então, hoje, por exemplo, você não pode filmar aquilo, virar notícia de televisão, nada disso. Né? A gente pode fazer filmes, né, como aquele filme A Espera de um Milagre, né, que são de execução de cadeira elétrica, né, ou então aquele lá do carrasco chamado Pierre Point, um carrasco inglês, que é a execução pela forca. Pode-se fazer filme, né, imitando aquilo e até usando cenários reais para se fazer isso. Mas a execução de um prisioneiro mesmo, isso não. Isso aí é só restrito a algumas pessoas que estão interessadas em ver, né, que tem relação, né, direta, de fato, com o criminoso ali, certo? Então foi um grande passo, isto né, assim, antes da abolição da pena de morte, né, houve um grande passo, por exemplo, a diminuição dos crimes puníveis. Eu dizia para vocês na Inglaterra, né, mais de 200 crimes. Eu desafiaria vocês a fazer assim a apontar, né, assim fazer uma lista mesmo dos crimes que hoje a gente, se houvesse pena de morte no Brasil, né, na suposição de que houvesse, né, quais crimes a gente puniria com a pena de morte? Eu desafiaria vocês, talvez vocês não enchessem, aí não usassem os 10 dedos aí das mãos. Né? Querem fazer uma experiência? Bom, vamos punir os pedófilos. Vamos punir os políticos corruptos, os estupradores, os traficantes de drogas, né? Os homicidas cruéis. Né? Vamos punir, por exemplo, os contraventores, né? Aqueles que são, enfim, aqueles que passam cheques falsos, como é que a gente chama isso? Né, são estelionatários. O que mais? Né? Quais outros crimes que a gente puniria com pena de morte? Então, aqui eu consegui 8. Aí alguém pode brincar, vocês vão colocar também quem é infiel. Eu não colocaria, senão aí a gente desapareceria com a raça humana. Né? Mas enfim, quem? Quais outros crimes, né, a gente teria? Vamos colocar também para morrer os loucos, né, os drogados, como se fazia antes, os homossexuais, né, enfim. Mas isso não é crime hoje mais, né, isso já mudou. Mas teve uma época que era, se matava, mas agora não. Bom, os ateus, né, aqueles que a gente acusava que tinham parte com o demônio. Então, quais são? Então, vocês vejam só que nós teríamos uma dificuldade enorme, mas na Inglaterra houve uma época que tinha mais de 200 crimes. Então, a pena de morte era uma coisa muito banalizada. E se tinha 200 crimes puníveis com a pena de morte, é que tem um problema. Então, se tinha tanto crime assim, que a gente podia ter uma infinidade de crimes, é sinal de que a pena de morte não fazia muito efeito. Não é? Então, ao lado da diminuição dos delitos, a supressão de aplicá-la nos casos previstos. Havia também, né, como os crimes assim eram assim corriqueiros, né, assim banais até, muitas vezes esses crimes ficavam à discricionariedade do juiz. Apesar de ter a previsão de aplicar a pena capital, o juiz podia dizer, não, vamos fazer uma comutação. Né, vai para o trabalho forçado, vai fazer uma outra coisa, enfim. Fazia isso. Então, vocês podem perceber isso lá no Vigiar e Punir, né? Ele está citando aí, né? Que é a crueldade da execução. Isso aqui também tem um lado, né? Que também isso diminuiu. Né? Lá o Michel Foucault dizendo, né? O suplício, né? A morte, suplício, é a arte de conservar a vida no sofrimento. As mais refinadas agonias. Aqui é o Michel Foucault citando um autor inglês, né, que ele não menciona aí quem é, né, e eu também não sei dizer agora qual seria,
Mas ele está citando isso, a morte, o suplício e a arte de conservar a vida no sofrimento, né? As mais refinadas agonias. Então isso aqui também vai ser abolido, certo? Então o suplício responde a duas exigências. Duas exigências. Primeiro, deve ser infamante, né? Provocar cicatrizes e ter ressonância, né, no prisioneiro que está sendo executado. Infamante quer dizer, é aquilo, né, que aconteceu com Cristo, com Tiradentes, enfim, para as pessoas perceberem que antes de morrer a pessoa tem que sofrer muito, né, o corpo dela tem que virar uma pústula, né, uma carne viva, enfim. Ou seja, é um espetáculo horrível de ser visto, né? E deve ser também clamoroso, ou seja, visto por todos. Então, infamante e clamoroso. Esse tipo de execução que existia antes. Certo? Então, hoje não, hoje passou a ser um dever discreto. Né? Aqui ó, é o Bobbio falando exatamente sobre o livro do Michel Foucault, que vocês já viram. Né? Então, hoje, para os estados que o mantêm, né, isso a gente chama de o doloroso dever. Então, a pena de morte caminhou por aí. Então, para alguns estados que mantêm a pena de morte, não é do jeito que a população brasileira às vezes defende, como deve ser a pena de morte. Se a gente tivesse a pena de morte aqui, seria, né, ela assim, num corredor da morte, num local onde ninguém teria acesso. Então, eu acho que a população ela não teria um certo consolo do jeito que judicialmente a pena de morte deveria, né, seria tratada. Né? Porque a vingança que as pessoas sentem às vezes é pegar a mão mesmo, pegar a própria pessoa, né, e fazer o mal a ela mesma, né, que é o sentimento de vingança. Certo? Vamos desligar um pouquinho já, a gente continua.